Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Lembrando que nossas atividades estão no nosso livro Emar e Ler e Escrever, volume 2, do quarto ano. Hoje teremos a nossa aula de número 17. Então já separa aí, pessoal, o material que estaremos utilizando. Nossa aula de hoje será na parte onde estão as atividades de língua portuguesa, segunda parte do livro, com as páginas na borda azul. São as atividades do livro Ler e Escrever. Hoje vamos trabalhar as atividades que estão aqui na página 143 do seu livro Emar e Ler e Escrever. Essa será a atividade 2D, recuperando o contexto de produção de notícias. E ainda estamos trabalhando com suporte de texto jornal, ok? Então, esta é a atividade conforme aparece aí no seu livro, atividade 2D, recuperando o contexto de produção de notícias, comparando portadores de notícias. Após ter analisado vários jornais e revistas, observando as semelhanças e diferenças entre esses portadores, preencha o quadro abaixo com o auxílio de seu colega. Este livro, como todos vocês já sabem, foi desenvolvido para que as atividades sejam realizadas na escola. Como estamos neste contexto de pandemia e não podemos, ter esse contato físico com os colegas, essa atividade será realizada individualmente. Então, preste atenção nas orientações da professora. Se estivéssemos lá na escola, com toda certeza, o professor de vocês estaria apresentando várias revistas diferentes. E como isso não vai ser possível, não podemos, manusear esse suporte de texto, mas eu trouxe aqui na aula algumas imagens para que nós pudéssemos conversar sobre o assunto. Observando essa tela aqui, quais revistas você conhece? Ó, eu tenho várias revistas voltadas para públicos diferentes e com assuntos diferentes. Qual dessas revistas aqui vocês conhecem? Ah, pelo menos uma eu tenho certeza que vocês conhecem, que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as revistas e a quem se destinam esses suportes. Eu tenho duas revistas aqui, ó. Eu tenho a revista Isto É e a revista Crescer. Essa revista Isto É, ela foi publicada em dezembro do ano passado, né? Lembrando que, diferente dos jornais, as revistas, elas têm um período maior de tempo, né, entre uma publicação e outra. Sabemos que os jornais, eles circulam diariamente. Então, diariamente, na banca de jornal, nós temos jornais novos, diferentes das revistas. Algumas são publicadas mensalmente, outras bimestralmente, trimestralmente, até há revistas que são publicadas quinzenalmente, mas a grande maioria são publicadas mensal ou bimestralmente. Por quê? Vocês observam que o papel no qual é feita a revista, ele é muito diferente do papel que é feito, né, que é impresso jornal. Nós vemos que o papel que é impresso jornal, ele tem uma característica, né, muito mais simples do que o papel que é publicado uma revista. Então, nós vemos que é um papel especial, é um papel que a gente observa um certo brilho, ele é bem mais resistente, porque a impressão feita em uma revista, ela leva muito mais cores e há muitas fotos, o que encarece muito mais para produzir uma revista do que para produzir um jornal. E como nós já falamos nas aulas anteriores, no jornal nós vemos muitas propagandas. Por que há tantas propagandas no jornal? Porque o jornal, para ser produzido, ele também tem um certo custo. Então, essas pessoas que fazem as propagandas das suas empresas, elas pagam uma quantia para que a propaganda seja publicada. Então, esse valor é o que ajuda na manutenção do jornal, que ajuda para que seja feita a compra do papel, das tintas, né? E todos os custos que envolvem a produção de um jornal.
Assim como acontece nos jornais, também acontece nas revistas. As revistas também têm vários anunciantes e todas essas propagandas, elas geram o quê? Um lucro para essa revista, que ela vai utilizar para o pagamento dessas tintas especiais, para a compra de papel e todos os custos necessários à fabricação da revista, certo? Então, nós vamos falar agora um pouquinho de cada uma delas e a qual público se destina. Essa primeira revista, Isto É, ela foi publicada em dezembro de 2020, né? E o título é Os Brasileiros do Ano de 2020. Então, foi feita uma seleção, né, com os brasileiros que mais se destacaram no combate à pandemia. Aqui, essa revista Crescer, ela foi publicada no mês de junho de 2019. Né? Então, nós vemos aqui vários assuntos ligados, olha só. Ó, o mundo está mais alérgico, entenda por que e como lidar com as alergias alimentares de pele e respiratória. Depois, histórias de mulheres que conseguiram conquistar a maternidade com a volta aos estudos, né? Depois, a reportagem central, né, ou a reportagem mais importante, desacelera, excesso de eletrônicos, falta de contato com a natureza e outros hábitos da família provocam ansiedade nas crianças. Aprenda a deixar seu filho mais tranquilo. E aí, pessoal? Observando essas duas capas, a gente consegue identificar para que público essas revistas se destinam? A primeira capa, né, a revista Isto É, destinada a adultos. E aqui, a revista Crescer, ela é destinada a um público específico, que são as mamães, certo? Temos mais revistas aqui. Aqui nós temos uma capa da revista Veja, também de dezembro de 2020, que está anunciando, olha só, sua matéria de capa sempre é a matéria mais importante. Assim como no jornal, que na primeira página ele traz ali a manchete e todas as notícias importantes que estão dentro do jornal, as revistas também seguem essa mesma lógica. Então, aqui na capa da revista Veja, nós vemos uma conquista histórica. Em apenas 11 meses, na mais fascinante aventura científica do nosso tempo, um mutirão de cientistas de todo o mundo conseguiu desenvolver uma vacina eficaz contra a Covid-19. No Brasil, contudo, o vírus ideológico pode atrasar a imunização. Então, essa revista Veja trata sobre a importância da descoberta da vacina, né, que finalmente está chegando a quase todos os lugares do nosso Brasil, né, e os problemas que aconteceram na distribuição da vacina. E essa segunda capa, nós vemos uma menininha, né, e ela está fazendo um sinal em Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, que é utilizada pelo público que tem alguma perda auditiva, né? E aí eles utilizam essa linguagem para se comunicar. Então, inclusão, um trabalho coletivo. E aí aqui embaixo, ó, nós vemos, ó, mais outras 3 matérias importantes que nós temos na revista. Essa revista se chama Nova Escola e ela é de dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Então, essa revista é publicada, ó, bimestralmente, a cada 2 meses. E aí, pessoal, dá para identificar qual que é o público que se destina a essas revistas? A revista Veja a adultos e essa revista Nova Escola a professores, diretores, coordenadores, todos que trabalham com educação nas escolas. Vamos ver mais algumas. Eu tenho essa revistinha aqui que eu achei muito bacana trazer para mostrar para vocês. Essa revistinha, ela é uma publicação da Droga Raia, né, que é uma rede de farmácias. Mas essa revista, ela gera uma renda. Esta renda, com a venda das revistas, olha só, beneficia todas essas entidades aqui, entidades que ajudam crianças e adolescentes, entidades voltadas, né, para o combate do câncer infantil, né, hospitais,
entidades que ajudam as crianças a ter saúde emocional. Então, aqui nós vemos uma revista que ela tem uma publicação com um objetivo, né? Toda a renda é revertida para estas instituições. E essa publicação aqui também é uma publicação mensal. Vocês acham que essa revista se destina a qual público, pessoal? A todos os públicos. Por quê? Nós observamos aqui nos assuntos da capa, olha só, assuntos que interessam mamães, adultos, jovens e até mesmo crianças. Ó, faça deliciosas tortas de frutas. Então tem receitas, 27 histórias emocionantes para ficar sorrindo. Então, aqui, histórias que os pais podem contar para os filhos ou que as próprias crianças possam ler. Depois tem outras matérias aqui, ó, combata o desperdício, desenvolva novos hábitos, seja feliz dançando. Então, nós vemos, ó, que são assuntos ligados a todas as idades. E olha esse selinho aqui, cada revista é uma doação. Estou falando da importância da compra da revista para ajudar todos esses institutos e associações, certo? Nós temos mais duas revistas, super interessante. Quem aí já conhece essa revista? Essa capa é de abril de 2019. E aí aqui eu tenho uma revista chamada Viagem, que ela é de novembro de 2008. Bom, só pela capa nós conseguimos identificar o assunto principal. Na super interessante vai tratar muito das descobertas das ciências, né? E vai tratar muito, no caso dessa revista aqui, ela fala sobre o futuro da comida, né? Como será a comida saudável no futuro? Essa revista é de 2019. E a revista Viagem, ela traz 1000 lugares no Brasil para conhecer antes de morrer. Como assim? Ela traz 1000 lugares que têm paisagens muito bonitas, que todas as pessoas deveriam conhecer. Então, essa super interessante é destinada a que público? Todos os públicos, não apenas os adultos, tá? Então, jovens, crianças, adolescentes, qualquer pessoa pode ler essa revista. Vai achar interessante. E essa revista de viagem? Também pode ser destinada a todos os públicos, porque as crianças também, se quiserem, podem conhecer os 1000 lugares no Brasil, né? Que são mais bonitos e que merecem ser conhecidos por todos, certo? Vamos ver mais algumas aqui para a gente concluir essa aula. Ó, Revista Recreio e Revista Ciência Hoje das Crianças, né? As duas com uma reportagem de capa, né? Então a gente vê aqui uma reportagem em destaque, mas também nós vemos outras reportagens, ó, que vai falar sobre a primavera, origem dos óculos de sol, figuras da nossa independência, para onde vai o cocô? Essa foi interessante, hein? Essa revista aqui é de setembro de 2018. Então, essa revista sempre vai trazer o que? Assuntos interessantes. Para quem? Para crianças e adolescentes. Tanto a Ciência Hoje como a revista Recreio sempre vão trazer assuntos interessantes para crianças e adolescentes. Tudo bem? Aqui eu tenho a revista Globo Rural e a revista Auto Esporte. Nem preciso falar muita coisa, né, pessoal? A revista Globo Rural é destinada a adultos, principalmente aqueles que trabalham, né, na agricultura ou na pecuária, que têm interesse em saber sobre os assuntos do campo. E essa Auto Esporte também é destinada a adultos, mas adultos que gostam muito de carros, que gostam de saber a novidade sobre os carros, hein? Então, essas duas são para adultos. Depois eu tenho essa aqui, ó, Casa Cláudia, que é uma revista que fala sobre decoração de casa. E eu tenho essa outra aqui, ó, Toda Teen. Aí ela traz os BTS, né? Os mais lindos no Brasil, que foi quando esse grupo aqui, que é muito conhecido, veio ao Brasil para fazer alguns shows. E aí, pessoal? Essa primeira revista é destinada a adultos. E essa segunda? A adolescentes, que gostam muito de curtir essa banda.
certo? Eu trouxe essa revista aqui para a gente observar alguns assuntos importantes que nós precisamos sempre quando pegarmos a revista, observar aí na capa da revista. Então, leia a capa da revista ao lado e responda as questões. Nós vamos responder juntos oralmente. Qual é o nome da revista da capa apresentada? Onde eu encontro o nome da revista, pessoal? Bem aqui em cima, a revista se chama Viva Mais Saúde, Viva Melhor. Que público costuma ler essa revista? Então, se é uma revista que traz muito sobre a saúde, como viver melhor, né? Então, quem são as pessoas que vão ler essa revista? Pessoas que desejam ter hábitos alimentares saudáveis. Na capa, qual imagem se destaca? Olha só, esse coração aqui feito por alimentos. E a manchete principal é alimentos que protegem o seu coração. Então, a notícia principal, ela vai falar, ou a reportagem principal, vai falar sobre os alimentos que protegem o nosso coração. Letra B. Qual é o tema tratado nesta revista? Nós já falamos, né? Hábitos alimentares saudáveis, não só de alimentação, mas também falando um pouquinho sobre esportes, né? Tudo aquilo que faz o nosso corpo funcionar melhor. Observe o título da reportagem principal e responda aos demais itens. Então, na letra F, as imagens e os textos se complementam? Sim, porque aqui na imagem nós vemos vários alimentos que foram colocados em formato de coração. E a manchete, né, o título da reportagem é Alimentos que protegem o seu coração. Então, sempre a imagem da capa, ela tem muito a ver com o assunto principal que vai ser tratado naquela revista, pessoal. Então, prestem muita atenção nisso. Depois, que editor é responsável pela publicação dessa revista? Aqui, no caso, eu não consegui encontrar, né? A responsável, apenas nós vimos que a revista número 27 é uma revista de maio de 2017, ó, e esse valor aqui está em euro. Por que está em euro? Porque ela, além de ser vendida no Brasil, ela pode ser vendida em qualquer outro país que tenha como moeda o euro, certo? E na letra I, além da reportagem principal, há a chamada para outras duas. Identifique-as, ó, aqui embaixo, ó. Eu tenho duas reportagens, ó, suplementos. Descubra de uma vez por todas o que anda a tomar, ou seja, descubra o que está por trás dos suplementos que alguns atletas costumam, né, fazer uso. Dermatologia. Conheça os sintomas da dermatite atópica, que é um tipo de alergia, certo? Então, sempre nas capas das revistas, nós vamos ter uma matéria principal, que normalmente é aquela que tem a imagem da capa, e algumas outras matérias que também são importantes, que estão dentro da revista, ok? Então, agora que nós conhecemos um pouquinho sobre as características das revistas, então na aula anterior nós falamos sobre jornais, as características dos jornais, os cadernos que estão nos jornais. Hoje nós falamos especificamente das revistas, os públicos aos quais elas são destinadas, como que a revista é organizada. Então, nós falamos tudo isso na aula de hoje. Agora nós vamos responder a questão. Comparando portadores de notícias. Então, após ter analisados vários jornais e revistas, jornais nós vimos na aula anterior e as revistas nós vimos na aula de hoje, observando as semelhanças e diferenças entre esses portadores, preencha o quadro abaixo. Como já disse, atividade individual. Então, nós vamos preencher aqui um quadro, voltar um pouquinho, falando sobre as diferenças entre jornais e revistas. Lembrando que, assim como os jornais, eles podem também ser online, não precisam necessariamente ser impresso, as revistas, olha só, olha que várias revistas também podemos encontrar na forma online, na internet. Elas estão em algumas plataformas específicas onde vocês podem pesquisar.
Mas na aula de hoje nós vamos comparar o jornal impresso e a revista impressa, certo? Nós não vamos falar sobre os jornais online nem sobre revistas online. Então, aqui nós temos as características. Então, nós temos semelhanças e na parte de baixo da tabela nós temos as diferenças. Então, aqui eu coloquei, na primeira coluna eu coloquei o seguinte: nos jornais e revistas são publicados textos de diversos gêneros, como editoriais, crônicas, anúncios, propagandas, notícias, curiosidades, tirinhas, histórias em quadrinhos, entre outros. Então, tanto no jornal como na revista, nós podemos encontrar todos esses gêneros textuais aqui. Nos jornais e revistas, também são encontradas muitas fotografias, ilustrações, gráficos, infográficos, ícones, entre outros. Então, tanto no jornal quanto na revista, como nós já dissemos no início da aula, é muito importante a presença de fotos, de imagens, para despertar a atenção do leitor. As notícias, assim como os demais textos, são dispostas em colunas, tanto nos jornais quanto em revistas. Então, a organização gráfica, a formatação dos textos é praticamente a mesma, tanto no jornal quanto na revista, sempre em colunas, para facilitar a leitura e ocupar menos espaço. Os títulos dos textos sempre são escritos com letras bem maiores e mais visíveis, de forma a orientar e seduzir o leitor. Então, as capas das revistas e dos jornais, normalmente, qual que é a importância delas? Aquela manchete, aquela notícia que está em maior destaque, é para despertar a atenção do leitor, para que o leitor leia aquela notícia, que normalmente, como é a principal, ela vai ter o quê? Um espaço muito maior no jornal ou na revista. Mais uma semelhança entre jornal e revista. A primeira página de um jornal e a capa de revista, de maneiras semelhantes, trazem informações sobre tudo que o jornal e a revista contêm. Então, nós já vimos, né, quando nós analisamos aquela capa, que sempre vai trazer um pouquinho de cada uma das notícias que são importantes, estão tanto dentro do jornal quanto dentro da revista. E o jornal e a revista contêm muitas propagandas. Nós iniciamos a aula falando sobre isso. Então, pausa agora o seu vídeo, faça esse registro aí no seu livro. Ai, professora, o espaço que eu tenho aqui é insuficiente. Então, escreve lá no livro, resposta no caderno. Anota no seu caderno de língua portuguesa as respostas. Tudo bem? Se você já preencheu as semelhanças, então agora é hora de registrar aí quais são as diferenças entre o jornal e a revista. Então, um jornal é organizado em diferentes cadernos que abordam assuntos específicos. Então, como nós vimos na aula anterior, temos, né, dentro do jornal, um caderno sobre esportes, sobre política, sobre culinária, saúde, cotidiano, entretenimento, mundo, são as notícias do mundo, Brasil, as notícias do Brasil, depois meio ambiente, ciências, literatura, classificados, empregos, negócios, entre outros. O jornal é mais abrangente possível, atingindo os mais variados interesses. Então, dentro de um jornal, conseguimos abranger, alcançar um público muito maior. Por quê? Quem quiser saber sobre esportes, vai lá no caderno de esportes. Quem quiser saber sobre notícias do mundo, vai lá nas notícias do mundo. Quem quiser saber sobre classificados de empregos, vai lá na parte dos classificados. Diferente das revistas. Como nós vimos, as revistas, elas são escritas para públicos específicos. Então, nós vimos que há revistas destinadas para mães, para crianças, para adolescentes, revistas destinadas ao público que gosta de automóvel, ou para o público que gosta
de agricultura. Então, são públicos muito específicos e muito diferentes. Será que uma mãe que quer saber sobre como criar os seus filhos vai ler uma revista que fala sobre automóveis? É claro que não, né, pessoal? Porque cada público da revista vai procurar a revista que seja adequada. Então, essa é a principal diferença entre os jornais e a revista. E lembrando que, por causa disso, a sua abrangência é muito menor do que de um jornal. Porque um jornal eu consigo atingir, alcançar vários públicos, porque eu tenho vários cadernos diferentes. Diferente de uma revista, que ela é destinada sempre a um público específico. Então, eu não consigo atingir muitos públicos diferentes. Então, eu peço a vocês agora para pausarem o vídeo um pouquinho e fazerem esse registro. Como eu já disse, pode ser tanto no seu livro, se não der o espaço, você vai fazer o registro aí no seu caderno. Tudo bem? Então, pode pausar o seu vídeo agora. Não se esqueçam, pessoal, de fazer as correções das atividades aí no seu livro. E, se o espaço não for suficiente, lembre-se de fazer o registro no seu caderno. Tudo bem? Esta, pessoal, foi nossa aula de hoje. E eu espero vocês para uma próxima aula. Certo, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.